Graça e paz, povo de Deus. Estou aqui hoje para deixar uma mensagem abençoada para a sua vida, que se encontra no livro de Mateus 14, 27 em diante, que nos diz assim: Mas Jesus imediatamente lhe diz: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, porque duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Olha que palavra abençoada. Aqueles discípulos estavam ali no barco. Só que quando esses discípulos estavam no barco, veio um vento ao contrário do sentido que eles estavam indo. E Jesus não estava no barco nesse momento. Jesus ficou para trás e esse barco estava muito longe. E vendo esses discípulos, aquela sombra ali andando sobre as águas, eles ficaram com medo. Acharam que era um fantasma. E Jesus, vendo, disse: Não temas, não tenha medo, sou eu. E Pedro falou: Se é tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus respondeu: Venha. E Pedro, ali todo encorajado, olhando somente para Jesus, ele foi e andou sobre as águas. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as ondas, começou a olhar para o vento, logo ele afundou. E é assim na sua vida, é assim na vida daqueles que tiram os olhos de Jesus. Quando você tira os olhos de Jesus, você cai. Você não tem mais objetivo. Enquanto Jesus for nosso foco, nós vamos chegar longe. Mas se tirarmos os olhos de Jesus, a tendência é cair. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para a força do vento. Aí foi onde ele submergiu. Foi onde ele começou a se afogar. E começou a gritar: Salva-me, Senhor. E Jesus prontamente ali estendeu as mãos. E Jesus está pronto, com as mãos estendidas para você. Então não tenha medo. Foque em Jesus. Olhe para Jesus. E Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Às vezes Deus está mostrando algo para você. Está na sua frente. Deus está falando: eu estou aqui. Eu que estou nesse negócio. Mas você tem tirado os olhos de Jesus. Você tem duvidado se é Deus que está falando. Mas quando Deus fala, é Ele que está falando. Não duvide, não tenha medo, tenha fé. Confia no Senhor, porque o mais Ele fará na sua vida. Então, Jesus entrou ali com Pedro naquele barco. E aqueles discípulos que estavam ali começaram a adorar. E disse: Verdadeiramente és o Filho de Deus, porque tem autoridade para acalmar a tempestade. Tem autoridade para acalmar o mar. Eu não sei qual é a tempestade que está na tua vida, mas Jesus tem poder para acalmar essa tempestade. Essa tempestade pode ser uma doença. Essa tempestade pode ser algo que tem roubado a sua paz. Mas Jesus é a paz. Jesus é o consolo. Jesus é a tua salvação. Entrega a tua vida hoje a Ele. Confia nele. Olhe somente para Ele. E você vai chegar longe em nome de Jesus. Receba essa palavra e coloque em prática essa palavra na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém?